passou e esse domingo nós não tivemos a escola bíblica dominical. E agora nós estamos mais uma vez nessa oportunidade sendo aproveitada nos horários da noite para cultuarmos ao nosso Deus, no nosso culto vespertino. Hoje também não tivemos. No próximo domingo, se Deus permitir, nós retomaremos a reunião para a escola bíblica dominical. E diante disso, nós vamos para o início desse culto, com bastante alegria na presença do nosso Deus. Vamos fazer a leitura do Salmo 115. Salmo número 115. Leremos do verso 1 até o 9. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os pares. Salmo 115, verso 1 até o 9. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Não a nós, Senhor, não a nós. A adoração não deve estar focada na figura humana. Há muitos tipos de idolatria por aí. E aqui ele coloca o primeiro perigo, o pecado que nós podemos nele incorrer, que é o da auto-idolatria. Não a nós, não a nós. E depois ele fala dos ídolos construídos pela arte, pela imaginação humana. Esses têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, eles não podem caminhar, suas mãos não apalpam, ou seja, eles não têm vida. E o mais agravante é que o salmista diz aqui que aquele que se devota a essas divindades vai se tornar semelhante a eles. E verso 9, que foi o último que nós lemos, fala assim: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós, na condição de povo de Deus, nós não devemos devotar nossa adoração a homens e muito menos a imagens, mas adoramos ao único, soberano Deus, o Deus verdadeiro. E Ele ocupa a condição do nosso Deus, em quem nós esperamos, porque Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa defesa, Ele é o nosso escudo. É diante dele que nós nos colocamos. Aliás, nós vivemos diante desse Deus. Tem até uma expressão aí que tem sido muito lembrada nos últimos dias por parte de tantos teólogos reformados, orando, sempre na presença de Deus. Agora nós estamos aqui na presença de Deus de uma maneira especial, porque estamos reunidos, congregados. Você está perto do seu irmão, estamos aí atendendo a esse chamado para o nosso culto congregacional. E nesse propósito nós vamos agora clamar a Deus em oração. Teremos 3 orações. Uma primeira oração de invocação e adoração, onde nós, crendo na presença do Deus vivo entre nós o invocaremos. E quem vai fazer essa primeira oração vai ser a nossa irmã Áurea, nossa
última hora, essa primeira oração. Teremos uma segunda oração de arrependimento, de confissão de pecados, onde reconheceremos a nossa difícil natureza, a nossa condição de pecadores. Quem vai fazer esta oração vai ser a nossa irmã Delma, né? E depois nós teremos uma terceira oração, que vai ser uma oração de gratidão e de louvor, que vai ser feito pelo nosso irmão Ademir, ok? Então teremos essas três orações, e assim que nós terminarmos a terceira oração, nós nos colocaremos todos em pé e voltaremos a celebrar a Deus com alguns cânticos espirituais. Aqueles que puderem, por favor, dobrem os seus joelhos. Vamos clamar ao Senhor. É isso que te peço, Pai, pelo nosso pecado. Em nome de Jesus, aquele que vive e
pastores, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor está ao nosso lado a todo momento, que o Senhor nos ama apesar das nossas imperfeições e dos nossos pecados, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio que é poder te louvar, que é poder falar da tua palavra, meu Deus. Obrigado, meu Deus. O Senhor esteja nos usando para a tua obra, para o teu trabalho, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nesse momento, nós te pedimos, ó Deus, que esteja aceitando o nosso culto, o nosso louvor, e que tudo que façamos aqui seja apenas para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Abençoe o teu servo, ó Deus, que trará a mensagem nessa noite, que tudo que ele venha falar seja inspirado pelo teu Santo Espírito e se achegue a cada coração aqui presente, ó Pai. Abençoe os nossos visitantes, ó Deus, que eles possam se sentir acolhidos dentro da tua casa, que também é sua, Deus. Que eles possam sentir a vontade, que eles possam se sentir, ó Deus, na sua própria casa, Pai. E que na próxima oportunidade eles possam se sentir à vontade de voltar nesse lugar para cultuar a Ti, Deus. Abençoe aqueles que nos acompanhem pelas redes sociais, ó Pai. O Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja entrando no lar de cada um deles, ó Deus. Abençoando, Senhor, dando providência em cada problema. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor sabe do que cada um necessita, ó Pai. E fica com cada um de nós, ó Deus. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está, cada coração aqui presente, cada lar aqui representado, ó Pai. Que possamos sair daqui com os nossos corações edificados mais uma vez pela Tua palavra. Fica conosco, prepara os nossos ouvidos, nossos corações e nos usa, ó Pai, para a Tua obra. É o que nós te pedimos e te agradecemos com o perdão dos nossos muitos pecados em nome de Jesus. Amém. Agora as crianças e adolescentes vão vir aqui à frente para nós orarmos por esse trabalho em específico. Elas vão para a escola dominical, a escola bíblica dominical delas. Pedir para a nossa irmã Dona Vicência, que está nos visitando nesta oportunidade, que ela faça a oração por esse trabalho específico. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque estamos em contato nesse momento com os nossos corações prontos e dispostos para ouvir a tua voz. Agora queremos te pedir pelas crianças que vão ter a sua aula de forma especial, que o Senhor trabalhe no coraçãozinho de cada uma delas, ó Pai, e tudo que aprenderem sirva, ó Deus, para a continuidade da vida delas e também a salvação de cada criança. Amém. Nós pedimos que muitas delas possam testemunhar o Senhor em suas casas. Fica conosco aqui quando vamos ouvir a tua palavra. Possamos ser sensíveis à tua voz, Senhor. Perdoa nossos pecados, nós agradecemos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Palavras do Salmo de número 121. E nesse salmo nós vemos uma abundância, da ideia da proteção de Deus, na figura do guarda, aquele que nos protege. E ele começa com uma indagação: elevo
os olhos para os montes, de onde me há de vir o socorro. E o Salmo, na sua totalidade, se incumbe de responder essa pergunta, porque o salmista faz uma pergunta que já tinha a resposta, né? O meu socorro vem do Senhor, esse Senhor que fez o céu e fez também a terra. Ele, através da sua palavra, criou todas as coisas, e se Ele criou, Ele é poderoso para nos proteger. Então, o nosso socorro, nós devemos sempre lembrar desse fato, que ele vem do Senhor. E nesse momento, no momento que nós intercedemos uns pelos outros, né, nós vamos orar nessa confiança, e nós clamaremos pelo socorro de Deus, e o nosso Deus, Ele é um Deus que se inclina para nos ouvir. Os seus ouvidos não estão obstruídos, né? Nem a sua mão está encolhida para não poder nos salvar. Então, nessa confiança, vamos para o nosso momento de intercessão. Vamos para os pedidos de oração. Por favor, alguém tem um pedido? Essa oração está na família Parreira. Parreira. Mais algum pedido? Tem aí o nome do Edgar, né? E da dona Jandira. A irmã Jandira está com a situação deles. Minha casa com a dona Nilda, porque a dona Nilda fala da Vila São José, está internada, a situação também não está legal. Mais um pedido? Na praia de gratidão. Vou conversar com ela. Um cheiro de fiação queimada. Eu também estou sentindo, fiquei com. Mais algum pedido? Coloca o meu nome aí. Pode colocar aí. Planos 2025. Né? A igreja também. Né? Ministério, né? Oi? Tatiana? Catiane? Tatiane? Livramento? Livramento. Oi? Gael? São esses os pedidos? A gente acaba chegando em casa lembrando de alguns, né? Basicamente são esses aí, né? Então nós vamos louvar a Deus com um hino a pedido de um dos irmãos, e depois que terminarmos de cantarmos esse hino, nosso irmão Itamar vai interceder em favor desses nomes aí, desses motivos. Ok? 306.
agradecermos, ó Pai, por mais esse ajuntamento solene, ó Pai, que o Senhor nos concedeu, Senhor, o privilégio de vir até a Tua casa, Senhor, de reunirmos, ó Deus, com os nossos irmãos, exclusivamente, Senhor, para cultuar, para glorificar e engrandecer o Teu santo e bendito nome, ó Pai. Nós te damos graças, meu Deus, porque temos o privilégio, Senhor, de nos ajuntarmos nesse local para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, agora, Senhor, colocar nas Tuas mãos, meu Deus, os pedidos que foram colocados ali na frente, alguns, meu Deus, por luto, outros, meu Deus, por questão de saúde, outros de livramento, outros de agradecimento, ó Pai. Tu conheces a cada pedido, Tu sabes, meu Deus, de cada coração, Tu conheces a cada sofrimento, ó Pai. Essas pessoas, Senhor, que estão, ó Pai, recorrendo a Ti, Senhor, recorrendo à Tua igreja, o Teu povo, para orar, para clamar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, então olhar para essas pessoas com misericórdia, Senhor, visitar a cada uma delas em nome de Jesus, trabalhar, Senhor, nessas vidas, ó Pai. O Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, curando, Senhor, aqueles que estão enfermos fisicamente. O Senhor possa, Senhor, estar dando, Senhor, alegria àqueles que estão tristes, ó Pai. O Senhor possa estar consolando e confortando aqueles que estão de luto, ó Pai. O Senhor possa também, Senhor, estar, Senhor, com todos os pedidos que foram realizados e feitos ali na frente, trabalhando nessas vidas, ó Pai. Mais que esse trabalho, Senhor, mas que isso, Senhor, não fica somente na esfera, Senhor, das suas vidas físicas, ó Pai. Mas o Senhor possa também alcançar esses corações através da Tua palavra, ó Pai. Tua palavra pregada nesse lugar. A Tua palavra, meu Deus, que através das redes sociais, Senhor, está alcançando ouvidos e corações. Que essa palavra, meu Deus, possa ficar nos corações dessas pessoas. Ó Deus, agora nós te pedimos, Senhor, por nós que estamos aqui nessa noite, hinos, Senhor, foram cantados ao Teu nome, orações já foram levantadas neste lugar, porção da Tua palavra, Senhor, já foi exposta aqui, meu Deus. Agora, Senhor, nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor possa estar preparando, Senhor, os nossos corações para receber a revelação da Tua vontade, Senhor, através da Tua palavra nesta noite, neste lugar. Que ela desça, meu Deus, dos mais altos céus, e que ela faça, Senhor, em nome de Jesus, o efeito desejado por Ti dentro dos nossos corações, ó Pai. Que a Tua palavra venha nos exortar, que a Tua palavra venha nos corrigir, ó Pai. Que a Tua palavra, em nome de Jesus, venha abençoar as nossas vidas neste local, ó Pai. Que nós possamos ouvi-la, que nós possamos entender, e que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a praticar a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha ser realmente regra de fé e prática para o Teu povo, para a Tua igreja, ó Pai. Ó Deus, agora unge o Teu servo que está à frente, ó Pai, que ele possa ser usado como instrumento em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha colocar a Tua palavra em seu coração, ó Pai. E que essa palavra, Senhor, possa achar um lugar, Senhor, dentro de cada coração que se encontra aqui nessa noite, ó Pai. Olha para nós com misericórdia, nos abençoa através da mesma e perdoa sobre os nossos pecados. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim é céu. É céu fluir perdão aqui, na terra ou mar, por onde for. Como o Senhor é céu ali. Em gesto de gratidão a Deus, e ao mesmo tempo nos preparando para o momento da palavra, nós vamos louvar a Deus com este hino número 102 do nosso cenário Novo Cântico, O Céu com Cristo. Vamos nos colocar de pé, se puder, e vamos cantar com bastante alegria. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu.
abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Leremos do verso 21 ao 24. 1 de Pedro 2, do 21 ao 24. Assim diz a palavra de Deus: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém. Prestem atenção, irmãos, nesta parte final do verso 21. Deixamos exemplo para seguirdes os seus passos. Deixamos exemplo para seguirdes os seus passos. Agora vamos orar, vamos recorrer aí ao Espírito Santo, que ele seja propício a nós nesse momento de ministração da palavra. Ó Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, estamos nós, servos teus, mas ao mesmo tempo ocupantes de uma condição triste de pecadores, e também sujeitos às mudanças desse mundo, às alternâncias de temperamento, muitas vezes, às dificuldades, no que se refere até a aspectos ambientais, mas nós estamos aqui declarando em alto e bom som que dependemos da Tua palavra, e por dependermos da Tua palavra, dependemos de Ti, da Tua ação, da Tua operação. Abre o coração de cada um. Ó Espírito Santo, envia uma palavra profética de revelação, de conhecimento, de sabedoria. Nós cremos nesse Teu poder em agir nessas particularidades. Olha, ó Deus, o que se passa em cada coração, o retrato da alma de cada um, e em nome de Jesus, ó Espírito Santo, faz uma visitação especial, manifestando a Tua graça nesse momento. Que a Tua palavra penetre ao espírito de cada um, ela venha nos trazer exortação, ensino e edificação, e consolar, porque cremos no Teu poder de curar e libertar por meio da Tua palavra. Fala com cada um de nós, e vem nos revestir com a Tua unção, com o Teu poder. Capacita-nos, porque dependemos de Ti. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês muito bem viram eu frisar aqui o aspecto exemplo, remetendo aí a pessoa de Cristo. Mas vamos pensar um pouco nesse aspecto isolado, exemplo, modelo. Existem modelos no seu aspecto positivo e modelos no seu aspecto negativo, pejorativo. Modelos a serem imitados, a serem seguidos, e modelos a não serem imitados, a não serem seguidos. E às vezes
o modelo ruim, pode trazer alguma coisa boa. Uma vez que o indivíduo entende, por ser instruído, instruído pelo próprio Deus, em toda a qualidade também de Deus, quando ele tem o conceito do que é verdadeiro, do que é bom, do que é justo, e ele olha para o modelo errado, pode ser, quem sabe, até um pai, ele vê naquela figura um modelo a não ser imitado, começa a despender esforços, para não incorrer nos mesmos erros daquela pessoa. Mas quando o assunto é Cristo, nós só temos coisas boas, para apreciar, para ouvir, coisas boas a serem imitadas. Foi o que Paulo se propôs a fazer no seu ministério. Tanto que ele faz uma afirmação muito ousada sobre isso, lá em 1 Coríntios 11. Vocês lembram, O que ele fala mesmo? Sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo, eu tenho sido de Cristo. Veja só, Paulo só pôde falar, chamar a atenção daquele povo para tê-lo como alguém a ser imitado, porque ele estava se propondo, a viver uma vida de imitação a Cristo. Quando o assunto é a vinda de Cristo a esse mundo, nós falamos muito sobre isso, nas comemorações natalinas, até a ida dele à cruz do Calvário, quando ele consuma a obra de salvação, está consumado, e é corroborado pela ressurreição, nós vemos ali que a vinda de Cristo, a obra de Cristo, tudo que ele realizou, basicamente trazem consigo duas finalidades. Uma primeira finalidade é uma finalidade expiatória, no sentido de satisfazer a justiça de Deus e com isso trazer salvação. Ele veio como um substituto, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Mas com isso há um segundo propósito, que ele veio para ser um modelo a ser imitado. Tanto que, quando ele fala que João Batista tinha que o batizar, o Batista já começa a falar, se esquivar. Peraí, mas quem sou eu, O que ele diz? É necessário, para que se cumpra toda a justiça. Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um. Mas você vê Jesus se batizando, você vê Jesus ali sendo capacitado com o Espírito Santo, a pomba, que vem de forma corpórea, como o Espírito vem sobre ele, dando ali o exemplo de um ministério bem sucedido. E foi um ministério nesse aspecto curto, de 3 anos. Mas por que ele fez isso? Ele era Deus, o Deus encarnado, mas veio que para que ficasse o legado do exemplo. É por isso que ele teve muita propriedade para chamar os seus discípulos e dizer para eles o seguinte: vocês vão passar por tribulações, por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu, não é o outro não, é eu mesmo, eu venci o mundo. Ele veio para sofrer afrontas, veio para ser rejeitado, mas veio para deixar um exemplo a ser imitado. Por isso que Hebreus diz que os nossos olhos devem estar direcionados naquele que é o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, aquele que suportou tamanha ignomínia, foi desprezado e padeceu a morte de cruz. Pois bem, esse trecho aqui que eu li, que nós lemos, é um trecho que nos traz alguns aspectos relacionados a esta imitação, a esse exemplo de Jesus. Olha só como que Pedro começa falando aqui no verso 21, foi o primeiro que lemos. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Pedro gosta de usar esse linguajar, porque em uma outra situação mais adiante ele vai usar essa mesma expressão: para isto mesmo fostes
chamados. Você pode até levar isso como uma tarefa para a sua casa, quem sabe para a semana. Leia esta carta. Hoje, à tarde, eu tive a oportunidade de lê-la na sua íntegra. Leia essa carta. Você vai ver que Pedro usa em uma outra situação essa afirmação. Ou seja, ele tem a dimensão de que trata-se de um chamado. Quando você recebe a Cristo no seu coração, e o verso 25 aqui, que é o último desse capítulo, ele fala assim, que nós estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O pastor e o bispo, ambos estão com iniciais maiúsculas, referido a Cristo, que é o nosso pastor, que é o nosso bispo por excelência. Na nossa conversão, no nosso novo nascimento, quando nós temos um encontro com Cristo, e não se engane, isso não acontece quando estão borrifando água na sua cabeça no batismo, porque a palavra de Jesus para as pessoas que se achegavam para ele, né, perguntando de vida eterna, sempre parece que você tem que nascer de novo. Né? Efésios diz que nós somos por natureza filhos da ira. É preciso que haja uma conversão. Desculpa a expressão aqui. É preciso que todos nós tenhamos o dia de termos caído do cavalo, né? Como aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Mas eu não estou depreciando o valor do batismo, mas o que eu estou dizendo é que o batismo em si não tem poder nenhum, que é preciso que haja um novo nascimento. Quando isso acontece, quando acontece o verdadeiro arrependimento, o novo nascimento, há um chamado sim para crer em Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados, mas também há um chamado para abraçar um novo estilo de se viver. Não há mais uma opção, ou eu vou viver com Cristo dessa forma, ou eu vou viver com Cristo de outra forma. Não. Com Cristo, ou nós vivemos segundo Ele nos determina que vivamos, ou vivamos como discípulos, ou vamos viver como discípulos. Não tem outra alternativa. Ou é crente ou não é, ou é chamado ou não é, ou é novo, nascido regenerado, ou não é um regenerado. Então ele começa aqui apelando para um chamado. Para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Quando nós cremos, aquele castigo que viria sobre nós, agora é transferido para a conta de Cristo. Ele levou sobre si, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sofreu em vosso lugar, diz aqui, deixando-nos exemplo para seguirdes os seus passos. Como é bonito, né? Quando eu sei que não é um momento desejado, né, para nós, mas quando nós estamos numa situação mesmo triste de separação, né, velando um crente, um irmão querido, e ali nós temos palavras consoladoras, recordamos, né, trazemos boas recordações, cantamos, quem sabe, até um hino, que era o hino predileto de cada um, né, daquele irmão, né, o hino predileto daquele irmão. E nós começamos a frisar nos legados. E eu lembro muito bem que quando a dona Antônia, né, partiu, avó do nosso irmão Wesley, Jacob Wesley, e até eu tive a oportunidade de levar a palavra na ocasião fúnebre. E eu até falei para os irmãos da seguinte forma: se vocês perguntarem para mim se eu tenho alguma lembrança de como era a voz da irmã Antônia, eu desconhecia. Mas o que ficou mesmo rotulado, a grande lembrança, foi do sorriso daquela irmã. Ela cumprimentava a gente com um sorriso, falava muito pouco, pelo menos na igreja era assim. Então, são legados que as pessoas deixam, né? Exemplos. Agora, o que dizer de Cristo, né? Que foi alguém que viveu como um verdadeiro homem, né? Como um verdadeiro homem. E que veio para deixar esse grande exemplo para todos nós. Esse trecho aqui
fala de seguir os passos de Jesus, foi o grande trecho que desencadeou uma obra muito conhecida, um livro muito conhecido, né? Que teve altos índices de venda, né? Escrito por Charles Sheldon. O título desse livro é Em Seus Passos, que faria Jesus? Não sei se alguém tem a oportunidade, né, de ler aqui, por licença meu. Quem não tem oportunidade, por favor, leia, né? Esse esteve ali juntinho com o Peregrino, né? O Peregrino foi o mais vendido depois da Bíblia por muito tempo, e esse aí também, ele, né, sempre esteve ali sendo muito falado, né, nos púlpitos. Eu não vou aqui falar sobre o livro, né, sobre o conteúdo do livro, mas exatamente essa que é a ideia da imitação, da disposição do nosso coração em seguir a Cristo, em imitá-lo naquilo que Ele requer de todos nós. Alguns aspectos até é cômodo falarmos, mas muitos é muito difícil de nós imitarmos na acepção da palavra. Mas ninguém disse, né, que servir a Cristo é algo fácil. Até porque nós lutamos primeiramente contra nós mesmos, a nossa natureza. Se alguém quiser vir após mim, qual que é a primeira demanda, qual que é o primeiro imperativo? Negue-se a si mesmo, né? E depois tome a sua cruz e siga. Sem contar o ambiente, né? O mundo que jaz do maligno. Aí junto, irmãos, o ditado popular é cabível aí. A fome com a vontade de comer, né? Você já tem uma natureza corrupta, propensa para o pecado, e tem um mundo que está em decadência, com leis cada dia mais perversas. A última aí não é vídeo de fake, não, é de pessoas que conhecem da matéria do assunto, né? É que está para ser votado aí a questão de quando uma arma é empunhada por alguém no tráfico, isso é considerado um instrumento de trabalho, não pode ser criminalizado. Ah, mas isso é invenção da internet, vá pesquisar. E tem mais coisa cabeluda aí, né? É o mundo que você vive, né? Que nós vivemos. Mas mesmo assim, esse negar nós mesmos para seguirmos a Cristo, nós não vamos contar com os aplausos, né? Com a disposição da nossa natureza e nem com a disposição ambiental. Nós estamos nadando contra a correnteza. E agora aqui ele vai falar algumas coisas referentes a Cristo, para apreciarmos. E está aqui a partir do versículo seguinte, verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Primeiro ponto aqui para a gente destacar, né? Não cometeu pecado. Nós sabemos que havia um diferencial entre Jesus e nós. Nós estamos nessa condição que eu acabei de dizer: pecadores, com a natureza pecadora, e um mundo pecador, um mundo pecaminoso. Jesus estava nesse mesmo mundo, nesse mesmo ambiente, teve as mesmas posições, mas Jesus não tinha uma natureza pecadora como a nossa. Mas Jesus deu o exemplo de alguém que viveu uma vida de perfeição. Mas aqui ele fala: nem dolo algum se achou em sua boca. E entrando agora no verso 23: pois ele, ainda se referindo a Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Como é bom, irmãos, quando nós estamos aqui, quem sabe um dia, nós fazemos um culto de repente aqui, e arrecadamos alimento, roupas, né? Nos alegramos em poder ajudar. Essa é uma situação até cômoda, eu sei que conta com a nossa disposição em mexer no bolso, mas não é essa situação tão difícil. Agora, a situação difícil é quando nós estamos diante de uma situação que as pessoas nos provocam, nos ultrajam, nos desprezam. Sabe aquele tipo de pessoa que fala alguma coisa assim, que chega, que você sabe que aquela palavra não está isolada, né? Ele sabe, né, que é uma coisa que mexe com você para te provocar. Então aqui está dizendo que quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Mas o que ele fazia? Ele entregava-se àquele que julga retamente.
Não está dizendo aqui, olha só, não está dizendo assim que ele, não, isso que você falou para mim eu entrego para Deus, né? Ao mesmo tempo que a pessoa fala assim, no sentido de querer dizer que não vai fazer nada, mas a grande vontade desse entregue para Deus é ele ver mesmo descer fogo do céu, né? Vir o juízo de Deus contra aquela pessoa. Esse entregue para Deus não é bem algo assim, nem sempre a motivação ela está condizente com a palavra. Mas não está dizendo que Jesus entregava aquele ultraje, aquele maltrato para Deus. Diz assim que ele entregava-se, ou seja, diante da afronta, ele se entregava a Deus, que é algo para ser pensado. Mas veja só, antes de ele falar aqui da maneira de reagir, ele usa o primeiro exemplo, no verso 22, diz assim que dolo não se achou na boca de Jesus. Por que ele faz questão de dizer isso aqui? O dolo. Você já parou para pensar nesse sentido da palavra dolo? No estudo aí do Código Penal, né? Existem os crimes, né? De ordem, crime culposo e o crime doloso, né? O crime culposo, que não deixa de ser crime, por exemplo, uma pessoa acaba infringindo aí a lei do trânsito e acaba atropelando alguém, e aquela pessoa vem a óbito, ou mesmo que não vem, ela não planejou isso, não foi da vontade, ela até saiu desesperada essa pessoa, né? Socorreu tudo, tá bom, socorreu, pagou tudo, mas se estava transgredindo uma lei, foi um crime, e ela vai ter que ser penalizada por aquilo, um crime culposo, não havia uma ação prevista, premeditada. Agora, onde há dolo, o crime doloso é aquele que é premeditado, que é maquinado, né? E é arquitetado friamente. E não houve dolo na boca de Jesus, porque ele nunca, aquilo que ele falou baseado na justiça. Quando ele falou de uma maneira mais veemente, foi porque ele tinha compromisso com o Pai. Quando ele chegou naquele lugar onde eles estavam vendendo, fazendo da casa de Deus lugar de comércio, e virou as mesas e fez e aconteceu ali, foi porque era algo que partia do seu coração. Então aqui, primeiramente, nós somos chamados a atenção sobre a questão da palavra, né? Cuidado com o dolo, com a maldade com as palavras. Por quê? Quando você sentir o desejo, né, de falar algo para denegrir determinada pessoa, né? Existem pessoas que são dadas a blefes. A gente convive com pessoas assim. O que ele faz? Ele chega e fala assim: estão dizendo aí, né, que é isso, que é aquilo e tal, e sai e tira o corpo, né? Inclusive, até uma vez eu ouvi de um pastor, né, dizer desta forma, né? Aliás, fiquei até muito triste por isso. E ele até falava assim, citando algumas coisas que ele tinha presenciado, e ele dizia assim: se me perguntarem, nego de pé junto. Bem diferente de Jesus, né? Ele falou que aquilo que você fala nos campos, você tem que falar nos lugares mais altos, né? Aquilo que é dito aos cochichos deve ser expressado em plenos pulmões, né? No respeito à verdade, que é algo inegociável. Mas as pessoas que são dadas, né, a blefes, as fake news, né, estão dizendo, mas é porque ele quer denegrir a imagem de alguém. E geralmente pessoas assim, ele nunca escreve assim embaixo, né? Ele deixa por conta do disseram, falaram, ouvi dizer, né? Mas quando você sentir for tentado a expressar com dolo, usar a sua palavra para denegrir, pense no exemplo de Jesus, porque nele não se achou dolo, na sua palavra não se achou maldade. Isso aqui tem a ver com a questão da nossa ação, as nossas iniciativas. Mas no versículo seguinte, quando fala que quando ele foi ultrajado, ele não revidava, e quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças, tem a ver com a reação. Eu sei que às vezes nós, como crentes, estamos mais preparados para não tomarmos iniciativa no que diz respeito a eu fazer uma coisa, vou ali e vou semear contenda naquele lugar. Eu vou ali e vou fazer o mal. Nós que temos a verdade,
Mas não para por aí os nossos desafios como crentes. Agora tem um aspecto reagir. Não fui eu quem tomei a iniciativa de ir lá. Foi o sujeito que veio aqui falar desaforo para mim. Foi o sujeito que me provocou. Foi o sujeito que falou um monte de besteiras, um monte de inverdades, né? Comigo já aconteceu isso, aliás, foi mais de uma vez. E eu louvo a Deus que geralmente quando eu fico sabendo, já passaram-se 3 anos depois de conversas, né, que foram faladas a respeito da gente que nunca nem pensou em fazer, né? Você vê como é que são as coisas, né? Por isso que a gente tem que crer em Deus, né? Que diz respeito àquela verdade, né? Que foi colocado até no grupo aí, pastor Hernandes Dias Lopes, ele colocou uma frase mais ou menos assim, né? Que a nossa parte é nos preocuparmos em sermos íntegros, em obedecer, né? Mesmo diante de todos, ou se você estiver sozinho, integridade. Porque da nossa reputação quem cuida é Deus. Porque se você for parar para pensar de quando já falaram de você, de mim, de todos nós aqui, né? Nós não vamos dormir, mas Deus cuida de nós. Cuide da sua integridade, primeiramente, né? É o conselho que Paulo dá para o pastor Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, primeiramente cuide de você e da doutrina, né? E podemos entender isso entendidamente, né? Que do resto Deus faz questão de cuidar, né? É a maneira de reagir. Olhe, por exemplo, de Jesus quando ele era ultrajado. O que é ultrajado? Você já parou para pensar? Você já conviveu com aquele tipo de pessoa que tem aquelas piadas depreciativas? Existem pessoas que têm aquelas brincadeiras, né? Que são até alegres, saudáveis, mas tem aquelas pessoas que ele não tem coragem de falar para você algumas coisas, ele aproveita as brincadeiras para te depreciar, né? Às vezes eu já tive perto de pessoas assim. As brincadeiras são depreciativas. É exatamente o ultraje, isso aqui é submeter a pessoa à vergonha, ao vexame. Mas o que Jesus fazia? Ele não revidava com igual ultraje, ou seja, ele não dava o troco com a mesma moeda, né? Teve alguém, uma pessoa que estava se despedindo de determinada igreja, né? Estou pegando pé dos pastores, mas tem que dar exemplo de todos, né? E as últimas palavras dele foi o seguinte: eu desejo para você o mesmo que você desejou para mim. Jesus, nos momentos finais da sua vida, falou igualzinho, né, Tamar? O que ele falou? Perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Cuidado com essa história, né, de toma lá, da cá, né? Vou dar o troco com a mesma moeda. Porque Jesus, quando foi ultrajado, ele não revidou com igual ultraje. E quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Quer dizer, falou um monte de besteira, tá bom, eu te pego lá na frente. Lá na frente você vai ver, você vai precisar de mim ainda, né? Não. O que ele fazia? Ele se entregava, né? É isso que você e eu temos que fazer. Não é entregar a afronta, né, esperando de camarote Deus vir, né, punir aquela pessoa, mas entregar você, para que você não estenda a mão à iniquidade, como o Salmo diz, né? O cetro do ímpio não prevalecerá sobre a sorte do justo. Para quê? Para que este não estenda a mão à iniquidade. Você tem que entregar a sua vida. Você sabe, quando você trabalha aí liderando umas 2, 3 pessoas, o grande desafio que você tem, né, é você não lidar pessoalmente, né? Por incrível que pareça, tem pessoas que não gostam de você. A Bíblia diz, Paulo fala que do que depender de nós vamos ter o quê? Paz com todos os homens. Mas é daqui para lá. De lá para cá nós não temos controle. Tem pessoas que resolveram não gostar de nós, né? O que acontece? E aí, quando você tem a possibilidade, poder em mãos para prejudicar a pessoa, esse é o grande desafio nosso como cristãos. Amar até aquelas pessoas que querem o nosso mal. Porque Jesus falou que se nós amarmos apenas aqueles que são da nossa patota, né, aqui, nós não fazemos nada de diferente da política lá de fora, né? Que é a troca de favores. Então Jesus não fazia ameaças. Jesus
se entregava. Ele se entregava ao Pai. Agora aqui no verso 24, nós voltamos os olhos para a obra expiatória de Cristo. Veja só aqui, é o último versículo. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Carregando Ele no corpo, em seu corpo, né, sobre aquele madeiro, os nossos pecados. Agora nós temos um outro exemplo aqui que ninguém quer seguir. É o exemplo do sofrimento. E ainda hoje eu estava lendo o escritor, né, muito conhecido aí, John Piper, e ele estava falando exatamente sobre isso. Isso que nós temos falado aqui. Que servir a Deus, ser discípulo de Cristo, implica em sofrimento. Não tem como fugir. Nós não somos masoquistas, nós não inventamos sofrimento. Como algumas pessoas, né, na sexta-feira da paixão fazem, né, se mutilam, né, não é isso, não é esse tipo de sacrifício tolo, sem sentido. Mas nós sabemos que o sofrimento ele vai chegar. Paulo fala: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é fato. E existem, nós sempre falamos isso aqui também, os sofrimentos necessários, desafios necessários. Às vezes para você chegar no próprio filho e tratar de um certo assunto, não é fácil, né? Ah, mas é mais cômodo então não causar nenhum conflito. O conflito já existe e vai se agravar mais. Você já está no conflito. Então temos que, com toda a dor no coração, enfrentar aquele problema e tratar daquele assunto. É um sofrimento necessário, esse é um dos. Então Jesus nos deu o exemplo de sofrer por uma boa causa. Agora, diante desse contexto de sofrimento, há uma perguntinha a ser feita aqui. Porque o primeiro versículo que lemos fala que Jesus Cristo, Ele veio, veio, sofreu e padeceu em nosso lugar. E aí você vai lá para Isaías e diz assim, pensa lá no Isaías 53, peraí, mas se Cristo veio e sofreu todo o sofrimento, então não resta mais nada para sofrer. Ele foi meu substituto também no sofrimento. Então eu tenho que me apossar aqui se está acontecendo alguma coisa de doença, porque eu não me apropriei ainda, né? Eu não tomei posse da minha bênção, como tem uma ideia que é divulgada por aí. Mas quando se refere à ideia de substituição de Cristo, ela está restrita à questão do poder condenatório do pecado. Mas Jesus deixou esse legado de sofrer. Quando nós cremos em Cristo, o nosso problema da punição do pecado, a punição eterna, é resolvida de maneira instantânea. Mas nós continuamos caminhando em um mundo perverso e temos que olhar para as pisadas de Cristo e enfrentar tudo quanto Ele enfrentou. E há um propósito disso tudo aqui, ó. Veja só: para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Qual que é a finalidade agora? Uma vez que nós somos mortos para os pecados, o que é estar morto para o pecado? Estar morto para o pecado significa que o pecado agora já não tem um efeito condenatório sobre nós. A nossa conta foi transferida para a conta de Cristo. E agora, o pecado não reina mais no nosso corpo mortal, no sentido de que ele é nosso controlador. Agora, o pecado, apesar de estar dentro da nossa natureza, o Espírito Santo em nós travou uma luta, né? Espírito contra a carne, são opostos entre si, no sentido de propósitos, né? Distintos. Mas aqui está dizendo aqui para que vivamos para a justiça. O grande exemplo que Jesus Cristo trouxe é para que nós tivéssemos uma vida pautada na justiça. Viver para a justiça. Aí nós vamos terminar essa palavra aqui, lembrando você desses 3 aspectos aí da imitação, né? Do exemplo deixado pelo Senhor Jesus. O primeiro, no sentido das ações de iniciativa, né? A figura da palavra, do dogma. O segundo, no sentido das reações diante das afrontas.
E o terceiro, diante dos sofrimentos necessários. Agora, você só vai poder ser um instrumento de bênção e não ser um instrumento de maldição, um instrumento de levar coisas ruins às pessoas, quando você estiver pautado pela justiça de Deus. Você só vai poder não reagir à altura, às afrontas desse mundo, quando você pensar na justiça de Deus. Você fala, peraí, né? Quando eu estou sendo injustiçado, eu tenho que recorrer à justiça, mas esse é o grande problema. O grande problema é quando nós queremos resolver as coisas baseadas na nossa justiça, nós vamos correr o risco de fazer, quem sabe, a mais, porque a nossa justiça, infelizmente, foi afetada pela nossa condição de pecadores. Por isso nós temos que nos entregar a Deus. E quando vier o sofrimento também, vamos pensar também no aspecto de justiça, porque lá no sermão das bem-aventuranças, Jesus Cristo falou: bem-aventurados sois quando vocês forem maltratados, e quando mentindo disserem todo mal contra vós. Aí ele diz: regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim também perseguiram os profetas antes de vocês. Lá na frente, Pedro vai dizer o seguinte: quando vocês estiverem diante do sofrimento, não se entreguem, não entreguem os pontos, não joguem as suas toalhas. Fiquem sabendo que sofrimentos iguais a esse está acontecendo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Às vezes nós pensamos que o sofrimento é um privilégio nosso, né? Mas tem muita gente sofrendo, e até em uma intensidade maior do que nós. Elias chegou a ter esse pensamento: só ficou eu. E Deus mostrou: não, ficou você. Tem outros que não se dobraram também diante de Baal, para que vivamos para a justiça. Meus irmãos, eu sei que nós não devemos jamais usar esse tipo de argumento como excusa, né? Eu estou lá fazendo coisas que não devo, né? Mas fulano não deve se escandalizar. Olhe para Jesus, não olhe para mim. Não. Pedro e João disseram: olha para nós, né? Nós somos a carta aberta e lida por todos, bom perfume de Deus. Isso não serve de excusa. Mas para nós, os crentes, cuidado para você não ter homens como referenciais. Havia um ícone aí na história da nossa igreja. Eu posso até usar uma expressão e não vou estar exagerando aqui, que era Deus no céu e ele na terra. Juntava multidões e multidões, muitas literaturas, conferências. E moral da história, quando aconteceu o escândalo, infelizmente, que veio à tona, muitas pessoas por causa disso saíram da igreja. Esse é o problema, sabe por quê? De você depositar sua confiança em homens, de você não ter Cristo como sendo aquele que o ser a ser imitado. Quando olhamos para homens, nós nos frustraremos, mas quando nós olhamos para Cristo, para o que Ele veio fazer, para a vida que Ele viveu, e nós colocamos no nosso coração o propósito de seguirmos os seus passos a cada dia, com certeza nós enfrentaremos os revites, os ultrajes, as afrontas. Nós atravessaremos os momentos espinhosos, difíceis, né? Tendo essa confiança. Esse é um chamado. Para isso você e eu fomos chamados, para olharmos para Cristo e para sermos os seus imitadores. Ele nos deixou o exemplo. Olhe para Cristo, proponha no seu coração ser um imitador dele. Amém. Vamos nos colocar de pé? Alguém quer escolher mais um hino para cantarmos ainda? 144? 144, que segurança, né? Ele
faça esta oração final e nós concluiremos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, nós graças damos a Deus pelo dia que nos deste, pela saúde, pelo alimento e por este dia, Senhor, que é o dia do Senhor, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja agindo nos nossos corações para colocarmos em prática a Tua palavra, Pai, que possamos ser exemplo, que possamos seguir os passos de Jesus, ó Pai, e que possamos ver manifestar a Tua glória e o Teu poder através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Nós te pedimos, ó Deus, uma bênção para os Teus filhos que aqui estão, pela semana que se inicia, ó Pai. Nós louvamos o Teu santo nome, porque até aqui nós sentimos e provamos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, guardado debaixo dos Teus santos cuidados. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos,